Obrigado, um prazer. Ele criou e comanda um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com o Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro. Júnior, obrigado pela presença. Obrigado a você, Bruno. Obrigado a você, é uma satisfação e um orgulho estar no teu programa. Imagina, orgulho pra gente. Júnior Durski, como o aumento de custos, especialmente da carne bovina, tem afetado o negócio do Madeiro? Bom, evidentemente subiu muito, o nosso custo do CMV, do custo dos produtos subiram muito, mas nós aumentamos nossa venda. O ano passado nós tivemos um same store sales, que é a mesma venda dos mesmos restaurantes, de 11%, e isso nos equilibrou a margem, sabe? Então a gente perdeu no custo dos insumos, mas ganhamos no same store sales, isso equilibrou, então estamos bem. Agora, vai chegar no consumidor final o repasse aí desse aumento? Um pouco chega, a metade do que subiram esses insumos, nós repassamos. Nós tivemos outras altas importantes. O imposto do ICMS aqui em São Paulo, que é a metade da nossa venda, subiu, 25% no começo do ano. O combustível subiu, então tem mais insumos que subiram. E a metade disso a gente repassou para o cliente, porque não tem como detonar a margem, né? Antes de falar de toda a operação do Grupo Madeiro, que é uma operação grande e é uma operação complexa, de certa forma, porque a logística está com vocês, e logística num país como o Brasil não é fácil. Eu quero destacar o desempenho de vocês no ano de 2024, no ano passado, porque a receita bruta do Grupo Madeiro foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais, com um lucro líquido de 219 milhões de reais. Esse número que eu acabo de falar representa o que na história do Madeiro? Foi o maior faturamento da nossa história, foi o maior lucro líquido. Ainda tem mais um número importante, que é o EBITDA, que é como as empresas medem o resultado. Nós fizemos 600 milhões de EBITDA, isso dá 30%, 30,5% sobre a renda líquida. Então, é um número muito especial, muito acima da média do setor. Né? Foi um ano excepcional o ano passado, nós trabalhamos muito e eu acho que a gente compensou as altas que nós tivemos nos custos e toda a dificuldade de trabalhar no Brasil com impostos. E quando alguém quer melhorar o desempenho financeiro de um estado, aumenta o imposto. O Brasil continua assim. Então foi trabalhando muito, servindo cada vez mais qualidade, atendendo melhor o cliente, cuidando melhor dos nossos funcionários. Eu sempre digo, funcionário feliz, cliente satisfeito. Então, eu só preciso cuidar de 8.100 empregados, que eles cuidam de quase 4 milhões de clientes por mês, sabe? Então, é qualidade que faz o negócio dar certo. Quem conhece você, quem trabalha com você, evidentemente já ouviu muitas vezes esse slogan corporativo interno que você tem, que é funcionário feliz, cliente satisfeito. Como deixar um funcionário feliz? Bom, primeiro, forneço do meu telefone pessoal, esse que eu tenho do meu lado, para todos os 8.100 funcionários. Tanto quanto, Bruno, o meu telefone está na contracapa do restaurante Madeiro Steakhouse, tem o número do meu telefone. Se entrar no Google e colocar chefe Júnior Durski, divulga o telefone celular, dá o meu telefone, esse que nós falamos que você... Mas você está falando em rede nacional, isso? Exatamente. O seu telefone, tu não vai parar de tocar agora. Não. Agora é sempre, na verdade, porque está no cardápio. Eu nem sabia que estava no cardápio. Eu sempre divulguei. E eu acho que isso nada mais é do que a minha obrigação e respeito com o meu cliente. Se ele for no restaurante e não estiver bom, ele vai me ligar e quer saber mais. O cliente é tão educado e tão respeitoso que ele vai mandar uma mensagem para não me incomodar. Manda uma mensagem, eu vou resolver. Se eu estiver jantando, eu vou parar um pouquinho, vou mandar para o meu diretor de qualidades e vamos resolver lá, porque faltou uma batata frita no delivery, sabe? E a gente resolve.
Então, mas voltando aos funcionários, todos têm meu telefone. Nós oferecemos para todos os empregados que nós temos a residência. Eles moram a uma distância que se faz a pé dessa residência até o restaurante. Eles não pagam nada. Nós damos 3 refeições por dia, uniforme, pagamos salário acima da média, tratamos com muito respeito, e é isso que faz o funcionário ficar feliz. Então são 8.100 funcionários. Exatamente, 8.100 funcionários. Eu adoro contratar pessoas, eu adoro fazer gestão de pessoas, eu adoro meu time, sabe? Entro, abraço, cuido, todos eles têm o meu telefone. Então, é isso que a gente faz com muito amor. Vamos entrar agora, então, na operação complexa do Grupo Madeiro. Vocês definem a operação do grupo como uma plataforma de produção, distribuição, logística, tudo integrado. Como é que é o processo? Desde da produção, né, da produção dos alimentos, que são orgânicos, não sei se todos ou a maior parte, até chegar nas lojas. Veja bem, além disso, nós somos dono das marcas, fomos nós que inventamos os restaurantes, fundamos os restaurantes, somos donos das marcas, nós operamos os restaurantes, nós temos 280 restaurantes próprios, nós não temos franquia, então isso te dificulta mais a operação. Enfim, a gente produz, a gente transporta, nós somos dono das marcas e nós operamos os restaurantes, fazemos a cadeia inteira. Além disso, nós temos uma construtora dentro do Madeiro que construímos os restaurantes, nós temos um escritório de arquitetura, que inclusive a Catherine, minha esposa, é a arquiteta-chefe, os restaurantes são lindos, enfim, é tudo feito em casa. Eu acredito que quando você faz, você vai fazer bem feito e fazer melhor. Como é que funciona a abertura de novas unidades? Você acabou de falar que não tem franquia. Por que não ter franquia? Não tem franquia, primeiro pela qualidade. Quando eu comecei, Bruno, no restaurante, em 2005, o Madeiro, eu não sabia o que era bom, eu não sabia se franquia era melhor ou se ter restaurante próprio é melhor. Eu fiz 59 restaurantes, desses 29 restaurantes eram franquias e 30 eram próprios. E aí eu vi muito bem quantos eu tinha. Dos 30 próprios, eu tinha uma qualidade excelente, todos os 30. Dos 29 franqueados, eu tinha 3 restaurantes de qualidade excelente e 26 com qualidade baixa, porque o franqueado não mantinha a qualidade. O franqueado não é apaixonado pelo negócio, ele não tem aquilo por prazer, ele não tem o dom de encantar cliente, de viver pelo cliente, de ouvir o cliente. Ele simplesmente investiu num negócio pensando, eu vou tocar isso, mas não tem aquele prazer e o dom do negócio, sabe? Pois é, mas todos os anos vocês, pelo menos no ano passado, tem a ideia que eu quero que você já fale sobre expansão de restaurantes. Como é que funciona a expansão? E eu imagino a seleção aí, porque como é que você define? Você tem novos sócios a cada novo restaurante em alguma região do Brasil? É mais ou menos novos sócios. E cada restaurante que nós abrimos, e para abrir um restaurante nós temos um diretor de expansão que vai procurar os restaurantes, os shoppings, os pontos, e depois quando ele aprova, vai o nosso vice-presidente de operações, Rafael Melo, ele vai aprovar também, e depois eu vou aprovar também, e aí que a gente considera aprovado quando os 3. Eu vou em todos. Você vai em todos? Vou em todos. Tá. Eu vou em todos. Está no nosso processo isso. Lá na pandemia, eu não fui em todos. O Rafael também não foi. Às vezes fui eu, às vezes foi ele. E nós erramos, 12%, 13% dos pontos. E aí nós combinamos, vamos nós 2 agora, mais o diretor, e nós não vamos errar mais ponto. Tá. Né? Então a gente define, aí nós temos um sócio-gerente no restaurante, mas esse sócio-gerente que é o cara que comanda, é o gerente geral do restaurante, mas ele não é sócio no contrato social, ele recebe parte do lucro do restaurante, por isso que ele é sócio, mas ele continua sendo CLT. O que determina, por exemplo, você, com a palavra final, quando você chega num lugar e fala assim, aqui vai ter um restaurante do meu grupo, ou aqui não
entrará uma marca do meu grupo? Veja bem, ninguém tem bola de cristal. Então, como é que a gente faz? Nós vamos num shopping e daí nós vamos ver se aquele shopping é bom. Primeiro, você tem o feeling. Você vai ver se tem movimento, se as pessoas estão comprando, se quem está no shopping lá tem uma sacolinha na mão. Que às vezes você fica observando, então. Você entra no shopping para observar mesmo. Observando. Tem shopping que tem muita gente, mas vende muito pouco, porque as pessoas vão passear. Então tem que ter sacola na mão. Esse é um dos pontos. Depois a gente vê os restaurantes. Tem lá vários restaurantes no restaurante, vários restaurantes nesse shopping, e a gente conta, a gente põe uma pessoa no shopping que ele fica uma semana inteira contando quantas pessoas entraram naquele restaurante, quantas entraram naquele restaurante. Então, com isso, a gente sabe quantas pessoas eles atendem no mês, vamos lá, comemos no restaurante, sabemos quanto é o ticket médio do restaurante e calculamos a venda dele. Então, aí nós sabemos vender bem, nós podemos ir ou não. Vocês tiveram a entrada no Nordeste, foi quando? Nós entramos, tem uns 10 anos que nós entramos no Nordeste. Vocês estão em todas as regiões do Brasil? Não em todas, não em todas. A gente foi para Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, nós temos em Aracaju, vamos fazer esse ano em Maceió, em Alagoas, mas não temos em todos. Temos em Belém, daí no Norte, temos em Palmas, no Centro-Oeste, mas nós paramos de fazer a expansão do Nordeste, que é muito bom para vender, a gente gosta muito do Nordeste, mas o imposto lá é mais caro do que no Sudoeste do Brasil e no Sul do Brasil. A gente perde 6 pontos percentuais para ir para o Nordeste. A gente está falando aí de expansão pelo Brasil, dessa operação complexa do Grupo Madeiro, do ano de 2024, que foi um ano extraordinário aí para vocês. Espetacular. Né? Espetacular, para usar as palavras do Júnior Durski. Mas vocês chegaram a ter uma dívida bruta que chegou a rondar ali R$1 bilhão. E faz pouco tempo, em 2022, evidentemente, porque o setor de vocês foi amplamente afetado pela pandemia. Como é que vocês conseguiram, como é que é lidar num setor, Júnior, que uma hora vocês estão num ano espetacular e há 3 anos vocês estavam aí numa situação de dívidas quase bilionárias? Veja bem, Bruno, a gente vinha numa situação muito boa antes da pandemia e a pandemia realmente prejudicou muito o nosso negócio. Todo o setor da alimentação e muitos outros setores foram muito afetados na pandemia. Com isso, nós acreditamos que a pandemia não duraria, que seria alguma coisa de 2 meses, 3 meses, e nós mantivemos a nossa expansão. Durante a pandemia, nós fizemos 102 restaurantes, durante a pandemia. Sim, em 2021. Isso, de 20, 21 e 22, que ali ainda tinha, né, teve lá o Omicron e tal, e aquilo foi se alongando. Com o apoio dos bancos, a gente foi endividando um pouquinho mais e pegando mais dinheiro emprestado e fazendo restaurantes e aproveitando o bom momento que era naquela época, porque tinha fechado muitos negócios dentro dos shoppings, por exemplo, tinha muitos pontos bons disponíveis e nós aproveitamos e fizemos a expansão. E a pandemia não acabava. Então, nós chegamos e esse é o mais importante, a nossa relação dívida e EBITDA chegou a 7 vezes, nesse momento chegou a 7 vezes. Isso quer dizer, para nós pagar a nossa dívida, nós precisava do EBITDA de 7 anos da companhia. E a gente, aí quando vimos que estava nessa situação, resolvemos, vamos parar, vamos acertar o financeiro agora, e nós diminuímos muito a expansão, fizemos muito pouco restaurante em 24, 20 e 23, muito pouco, e trabalhamos muito e focamos na operação e no resultado. E aí nós fechamos o ano passado na relação dívida e EBITDA com 0,9 vezes dívida e EBITDA, que é uma situação absolutamente saudável. Os bancos consideram até 3 vezes é muito bom. O nosso é 0,9.
Agora, você está falando do ano de 2024 e 2025. Como é que começou o ano de 2025 em primeiro lugar? Bom, começou espetacularmente bem de novo, porque quando a gente sai de um ano muito bom, a tua saída é muito boa, você sai muito bem. Uma arrancada. A arrancada é muito forte, Sim. sabe? Então, e tanto quanto nós acreditamos que se nós trabalhasse mais, se nós se dedicasse mais, se nós melhorasse mais ainda a nossa qualidade, atendesse melhor o cliente, cuidasse melhor dos nossos funcionários, nós ia vender mais e aconteceu. Nosso same store sales foi de 11% ano passado, quando a média do setor não passou de 3 ou 4%. O nosso foi 11%. Então, nós saímos com esse arranque. Então, o primeiro trimestre, janeiro e fevereiro, nós fomos muito bem, tanto na venda quanto no resultado, e vamos ter um ano muito bom. Em relação à expansão, esse ano o que vocês planejam? Entre 15 e 20 restaurantes novos e vamos hibridar 110 restaurantes esse ano. Que é extremamente significante, né? 280, então 120 receberão o modelo híbrido. Híbrido, exatamente. Então é como se nós tivéssemos mais 120 restaurantes, porque nós temos, vamos dizer, nós temos 90 Jerônimo, nos 90 nós vamos colocar o Madeiro dentro, então vamos ter mais 90 Madeiro, e mais 30 Madeiro nós colocamos Jerônimo. Quem são os donos do Grupo Madeiro hoje? Você, evidentemente, tem a maior parte, tem o fundo de Private Equity Carlyle, ele tem quantos por cento? Ele tem 34%. 34%. Eu tenho meus executivos, meus sócios, que eu doei as ações, tem 5% e eu tenho o restante. Você tem o restante. E a relação com o fundo americano é boa? Muito boa, muito boa. Porque é um fundo que administra e administrou outras marcas do varejo alimentar no país. A relação, como é que está sendo com eles? Está sendo muito boa. Eles tinham aqui no Brasil um monte de investimentos, vários investimentos no Brasil, de empresas muito grandes, uma rede de hospital muito, muito grande, muito famosa, de resultado muito bom. Enfim, tinham outras atividades, outras empresas de universidades e tal. Eles venderam todas elas e só são sócios no Brasil hoje do Madeiro. Júnior Durski, o que moveu você a criar o Madeiro? Bom, eu morei em Rondônia, eu nasci no interior do Paraná, mudei para Rondônia com 22 anos, fui ser madeireiro lá, morei 20 anos, tive 2 filhas, as 2 mais velhas lá em Rondônia, voltei para Curitiba em 99 e senti falta de cozinhar, Bruno. Eu cozinhava lá o tempo inteiro, porque eu que fazia a minha comida, não tinha restaurante. Em Curitiba senti falta de cozinhar e resolvi abrir um restaurante. Em 1999 abri o restaurante Durski, que é um restaurante... Não era Madeiro o nome. Não era Madeiro. Era o seu sobrenome. Exatamente, um restaurante de comida polonesa e ucraniana, que eu sou polonês e ucraniano. E fiquei tocando o restaurante, o negócio não foi bem, não vendia muito, mas eu gostava, meu escritório era em cima, eu tinha me mudado para Curitiba. E aí em 2005, o restaurante Durski de comida polonesa e ucraniana não vendia muito, porque lá no Paraná, você sabe, tem muito polonês e ucraniano, mas o pessoal que imigrou para o Brasil, a gente sabe de 2 coisas que eles fizeram. Eles trabalham muito e economizam muito. Então, é mais barato fazer em casa. Não gostam de sair para pagar ali, para pagar ainda mais caro. Exatamente. E sabem fazer, sabem cozinhar. Então, mas aí eu resolvi abrir o restaurante Madeiro Steakhouse em 2005, num imóvel que eu tinha comprado exatamente no lado do restaurante Durski. Porque aí eu pensava, com carne, aí eu vou vender muito mais. E de fato, depois que eu acertei a operação, mesmo no Madeiro, os 5 primeiros Madeiro eu não consegui acertar e os 5 deram errado. E daí, depois que eu tinha 5, eu fui mexendo na operação e descobri que eu tinha uma venda baixa porque o preço era muito caro, sabe? E depois eu diminuí o preço. Fiz uma mudança no produto, não de qualidade, a gente nunca negociou qualidade, mas de tempo, de poder servir mais rápido, diminuímos o tempo, conseguimos reduzir o produto e aí estourou. Quer dizer, o seu primeiro negócio, então, não deu muito certo, o Durski ali, não teve sucesso ali, principalmente financeiro, né? Como é que é lidar, Júnior? Porque a gente está falando, acabou de falar aí da dívida que o grupo teve em 2022. Só que você é acostumado, de certa forma, a lidar nem sempre com sucesso.
você tem na sua trajetória profissional também, não vou chamar de frustração porque não é, mas de experiências que não foram bem sucedidas. Como é que é lidar com isso? Lidar com isso é normal para quem é empreendedor. No Brasil é isso. Não espere que vai ser uma tranquilidade. No Brasil não se pode esperar. Você tem um ano bom, tem outro ruim. Você tem inflação alta, inflação baixa, o PIB cresce, o PIB volta para trás. É sempre uma dificuldade. Você tem juro alto, daqui a pouco o juro não está tão alto, mas explode de novo. Então você vai ter que passar por crise a tua vida inteira. Quem é empreendedor sabe disso. Não vai ter um oceano de águas mansas para trabalhar. Tem que acostumar com isso. E tem que ir para cima, tem que ter fé, tem que ter força. Como é que anda o varejo alimentar, aliás, no país? Porque eu estou falando da sua companhia, né? Mas o setor brasileiro, como anda? Não, eu acho que está em dificuldade. Está em dificuldade, sabe? Não está fácil, o setor não está crescendo, as vendas, same-store sales daquelas companhias que têm o capital aberto, que a gente tem acesso às vendas, o same-store sales é baixo, o resultado é muito baixo de EBITDA, de lucro, sabe? Tem muita gente sofrendo aí no nosso ramo aí, não está fácil. Agora, você falou, a gente estava falando aí da sua primeira experiência com o restaurante, né, com o Dursk, que não deu muito certo. O que você acha que foi determinante para o sucesso do seu negócio? Qualidade. Qualidade e qualidade. Sabe, esse é o segredo, tem que ter qualidade. O cliente hoje é muito perceptivo, ele sabe se é bom ou não, ele sabe a diferença. Quando nós começamos no Madeiro, eu tinha feito alguns restaurantes próprios e alguns restaurantes franqueados. E os próprios estavam indo bem e os franqueados nem tanto. Ou alguns dos franqueados estavam bem, outros não tanto. E aí eu ia lá estudar o porquê que aquele restaurante não estava vendendo. E quando eu chegava no estudo de verdade, a qualidade não estava muito boa. E o cliente percebe e não volta. Se a qualidade for boa, ele percebe e volta. Ele sai feliz do teu restaurante e vai voltar. Esse é o segredo. Você tem 5 filhas? Tenho 5 filhas. A mais velha tem 35 anos e a mais nova tem 4. Tem 4 anos? É, e agora eu tenho que falar o nome de todos. A mais velha é a Laís, a Maísa é a segunda, depois a Isabela, a Alice e a Cecília. Só uma trabalha com você, porque evidentemente a Cecília de 4 anos não pode trabalhar, né? Não pode, mas ela é minha garota propaganda no meu Instagram. É mesmo? A Catherine, a mãe dela, minha esposa, grava uns vídeos, fui no Madeiro, estava maravilhoso. Ô Júnior, quais as lições, os conselhos que você passa para suas 5 filhas? Ai, vão ter que trabalhar. Se quiserem, se quiserem fazer sucesso, vão ter que trabalhar. É isso aí. Não serão herdeiras. Não, herdeiras vão ser, né? Mas aí não é... Herdeiras que eu digo assim, vão pegar a parte da herança e não trabalhar. Você é do lema que precisa trabalhar. Tem que trabalhar, sem esforço. Assim, tem pessoas que nasceram mais inteligentes que as outras. Essa não precisa muito, essa acho que dá um jeito, mas eu não sou mais inteligente, então eu preciso trabalhar e acredito que as minhas filhas também vão ter que trabalhar se quiser fazer sucesso. O que você acha que é determinante num profissional, numa pessoa mesmo, aquela pessoa bem-sucedida? O que é determinante, além do trabalho? Humildade. Humildade é uma coisa muito importante. Tem que ser humilde. Para cada degrau do sucesso, tem que subir 2 degraus da humildade. Eu acho que você tem que ser humilde, tem que olhar para o umbigo. Cara, eu não sou o que não erra, eu sei que eu erro, eu tenho que reconhecer o erro, tenho que pedir desculpa. Quando o cliente falar, olha, recebi um pedido e não estava bom, eu acredito em você, está feito, vamos mandar outro, não tem problema nenhum. Isso aqui não está bom, desculpa, nós erramos, nós vamos corrigir. E não é que eu vou teimar e dizer, não, você que não está sabendo avaliar. Não, nós estamos errados, vamos corrigir. Quem conhece você sabe que você é um apaixonado por esporte, né? Você se dedica aí quase 2 horas ou 2 horas diárias ao esporte. Você faz musculação, você faz corrida, entre outros, tênis. Você realmente nada, você se dedica ao esporte.
Desde quando e por quê? A vida inteira. Quando eu morava em Prudentópolis, na cidade que eu nasci, eu tinha desde, 10 anos, eu sempre gostei muito de esporte. E exatamente no lado de divisa de muro, fizeram o ginásio de esportes da minha cidade. Não era um ginásio, lá se chamava cancha. Então eu ia para a escola, quando chegava da escola meio-dia, almoçava, pulava o muro, ficava nessa quadra de esportes, até minha mãe chamar do muro lá, vem embora para jantar e tomar banho e dormir. E eu ficava lá jogando futebol, handebol, vôlei, basquete, e sempre fui o pior do time. Nunca tive habilidade, nunca tive talento, mas eu era o mais esforçado. E daí eu pegava banco sempre. Pelo menos eu era reserva. E de vez em quando eu entrava a jogar, sabe? Mas eu amava aquilo, sabe? Então, mas era no esforço de novo. Ô, Júnior, você vem então de uma família simples. Simples. Do interior do Paraná, né? Simples. Vamos dizer, tradicional. Mais simples, mas é tradicional. Meu bisavô foi o primeiro prefeito da minha cidade, sabe? O meu tataravô foi o primeiro imigrante polonês a imigrar oficialmente no Brasil. Aí sim, esse cara era um gênio. Ele era músico, professor de línguas, Jerônimo Durski. Enfim, a gente está falando de simplicidade. Hoje, evidentemente, você é um homem muito rico. Como é que você lida com o dinheiro e no que você investe? Assim, eu não sei o que é ser rico, sabe? Sei lá, eu sou rico, eu tenho avião, eu tenho helicóptero, né? Eu tomo bons vinhos e tomo todo dia, adoro a boa mesa, e a boa mesa com bom vinho fica muito melhor. Eu viajo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano para assistir campeonatos de tênis no mundo. Então, mas assim, eu não me considero que eu sou rico no sentido da palavra rico, sabe? No sentido financeiro, né? Eu sou simples, eu gosto de ser simples, de ter hábitos simples, sabe? Eu faço meus ovos mexidos de manhã cedo, sabe? Gosto de arroz, feijão e bife, como churrasco é a minha paixão. Seu prato preferido? É meu prato, totalmente. É minha paixão. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que a gente faz em todos os programas aqui do Júnior Durski, que revela muito da persona que passa por essa cadeira. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e também na vida? Meu avô, pai da minha mãe, sempre foi minha referência. Meu avô Casimiro Solski, que é de Ponta Grossa, sempre foi minha referência, sabe? Foi o cara que eu queria ser na minha vida. E depois, claro que tem muitos empresários, Abílio Diniz sempre foi uma referência, sabe? Sempre admirei muito. Enfim, hoje, não sei, tem muitos que eu admiro, que me espelho, né? Vou te dar um nome aqui da minha referência total hoje, do cara que eu mais admiro no Brasil inteiro, Luciano Hang. Este cara é uma máquina, este cara é espetacular, esse cara é o melhor empresário que eu conheci, o mais determinado, o mais forte, o mais corajoso, o mais justo. Esse cara é um cara espetacular. Luciano, que mora pertinho ali, né? Tá em Brusque, Santa Catarina. Luciano Hang espetacular. Qual que é a sua ideia de futuro? Aposentadoria, pelo que eu tô vendo, nem pensar. Não, nunca. Você está com quantos anos, Júnior? Tenho 62. 62. Bom, tem muita estrada ainda pela frente, mas você não pensa daqui a 20 anos quero me aposentar. Não, a sua ideia de futuro é trabalhar na cozinha central em Ponta Grossa. Totalmente. Totalmente. Eu não quero me aposentar, não sei ficar parado, não, sabe, me faz falta. Quando tem um feriadão, por exemplo, aí no segundo dia vai, no terceiro dia eu não aguento mais. Pô, cara, eu tenho que voltar. Teve um episódio, não foi aqui no estúdio, que você deixou passar, assim, uma coisa que me marcou. Você falou assim, não, eu sou um cara... que criei esse negócio, eu acho que eu tive muita ajuda de Deus. Você é um homem muito religioso? Sou muito crente em Deus. Sou religioso, não tanto do ponto de vista
ir na missa, vou, mas não é assim com uma frequência tão grande, já foi melhor. Mas a minha fé em Deus é muito grande, sabe? Eu acho que Deus criou tudo, Deus que te abençoa e com Deus você vai bem. E que quem respeita as leis de Deus está fazendo um bem para o mundo, principalmente respeito ao próximo, e é isso que vale. Muito bem, que papo agradável com você. Repito que é um grande prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios em São Paulo. Nós conversamos com Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro, uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Pela presença. Foi um prazer. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu tenho um convite. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.